Graça e paz, amados irmãos, amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje é ceia do Senhor, vamos estar ministrando, mas também celebrando a ceia do Senhor, depois desses hinos de louvor, falando de Jesus, amigo fiel, é aquele que não nos abandona em todas as situações, mesmo quando falhamos, mesmo quando nós cometemos erro, Ele não nos abandona. Ele está de braços abertos para nos consolar, nos confortar, nos perdoar e nos restaurar. Amém? Então nós temos que engrandecer ao Senhor nesse momento, a Deus. E que esses hinos venham falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Queria que você apresentasse sua vida diante do Senhor. Todos fechassem seus olhos e falassem com Deus. Você e Deus. A palavra do Senhor fala que o Senhor está presente. Onde estiverem dois ou mais em meu nome, lá eu estarei. O Senhor se agrada quando o seu povo está em união, numa só direção. Então, vamos orar ao Senhor e creia que Ele está aqui. Creia que Ele está presente. Que Ele ouve a sua oração e conhece o seu coração. Querido Deus, querido Pai, nessa noite, nessa manhã, queremos apresentar, meus amados irmãos. Queremos colocar diante do Senhor esse culto, essa escola bíblica dominical, essa celebração da ceia. Apresentamos diante de Ti. Pai, eu apresento cada família aqui diante do Senhor, cada lar, cada ente querido, cada filho, cada pai, cada mãe, está diante do Senhor nesse momento. Pai amado, Pai querido, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça. Que esse culto venha chegar como essência agradável diante de Ti. Que cada oração, que cada adoração, que cada clamor, ó Pai, venha estar na Tua presença. Que vamos sair daqui, ó Pai amado, restaurados, renovados. Meu Deus, envolve cada coração na Tua presença. Pai amado, que essa manhã, Deus, seja uma manhã abençoada, em nome de Jesus. Toque os corações, toque as vidas com poder e graça. Visita o profundo coração dos Teus filhos, ó Pai. Quantas vidas, ó Deus amado, Deus querido, estão sofrendo, angustiadas, mas o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso abrigo. O Senhor, ó Pai, é o nosso renovo. Seja com cada um nessa manhã, Deus. Visita aqueles que estão enfermos, doentes. Pai, eu lhe peço por cada amada vida, meu Deus e meu Pai, por aqueles que estão passando por enfermidades, por aqueles que não podem estar conosco. Pai, visita cada um. É o que eu peço e clamo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. Não sei se a tia Patrícia vai chamar os amados, mas ela vai aparecer aí, falar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, amadinhos do Senhor. Ainda vamos para a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Vamos estar meditando nesse texto. Vamos estar celebrando a ceia em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo aqui, ele escreve essa carta à igreja de Coríntios. E aqui nesse momento ele fala, ó, me imitem como eu imito a Cristo. Esse texto, esse versículo, cairia melhor no capítulo anterior, capítulo 10. Não sei se a sua Bíblia está aí, mas ele está separado. Está meio separado aí. Capítulo 11, versículo 1, tem ele, depois começa um subtítulo e outra referência. Esse versículo melhor encaixaria, para melhor compreensão, seria no capítulo 10. Os irmãos sabem que esse subtítulo, ele, no manuscrito original, ele não tem, né? Os irmãos sabem disso? Que esse aí que está aí, subtítulo aí,
na sua Bíblia aí, por exemplo, no meu aqui está reverência na adoração, no versículo aí, antes do versículo 2, não sei no seu amado, está aí, na sua Bíblia está aí o subtítulo, isso, instruções sobre adorações. Esse subtítulo foi para nos ajudar, mas na verdade o melhor seria era não ter esse subtítulo, que é mais fácil de compreensão. Mas isso que também foi fácil para nos ajudar. Em alguns pontos ele ajuda, em outros às vezes deixa um pouco confuso. Mas nós vemos aqui esse versículo, ele era para estar no capítulo 10. O capítulo 10 fala sobre o exemplo do povo no deserto, Moisés. No capítulo 10 fala depois mais à frente sobre participar da ceia de Cristo e participar da carne. Graças a Deus, amada. Então ele começa ali a falar sobre participar da ceia do Senhor, participar do sacrifício de demônios. Para os irmãos entenderem, eu vou fazer uma introdução para os irmãos compreenderem. Na época de Corinto é uma igreja, era uma cidade cosmopolita, quer dizer, várias culturas, e ali tinha animais que eram sacrificados a ídolos, a deuses pagãos. E esses animais que eram sacrificados depois eram vendidos como carne, como alimento. Então, Paulo orienta aqui, Paulo fala, cuidado por não participar dessa comunhão com demônios, como ele está dizendo aqui, com pagões. Esse sacrifício, nosso sacrifício é em Cristo Jesus. Nós temos que participar desse verdadeiro sacrifício. Então ele começa a orientar, nós vimos aí algumas orientações, alguns pontos de idolatria que tem que tomar cuidado, vigiar. Depois do versículo 23 em diante, que esse versículo 11:1 encaixa bem, ele começa a falar que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É o versículo número 23, capítulo 10, versículo 23. Olha o que diz. Sim, tudo é permitido, porém, nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas. Contudo, nem todas são edificantes. Aqui fala sobre a liberdade, o cristão. Nós falamos sobre nós somos livres, somos livres, somos livres. E esquecemos de lembrar que tudo é liberado, mas nem tudo convém a nós fazermos. Nós temos que ter essa sensibilidade. Ele começa a falar sobre isso. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem do seu próximo. Quer dizer que, pare de olhar só para você, aquilo que te interessa, e comece a olhar para o próximo. Cuidado com as atitudes que você tem, que às vezes nós falamos assim, somos livres, e queremos fazer tudo. Cuidado, que liberdade não é libertinagem. Liberdade não é libertinagem. Às vezes nós confundimos liberdade com libertinagem. E aí nós vemos Paulo falando no capítulo 10 sobre isso, ele desenvolve tudo isso e fala sobre depois, no versículo 25, comei de tudo que vier à mesa, que vende no mercado, sem questionamento, por causa da sua consciência. Não questione. Não fique procurando picuinha. Se você saber, não coma. Mas não precisa ficar procurando. Às vezes nós queremos procurar, né? Aí quem procura, como diz o ditado, acha. Aí depois fica chateado. Então, cuidado. Não. Está lá, compre. Meu amado, você é cristão. Você está livre em Cristo Jesus. Não tem... mas... Não procure. Tudo que você faz é para a glória do Senhor. E mais à frente fala sobre isso. Olha o que diz. Não vos tornei motivo de tropeço para judeu, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do próprio, versículo 33, do próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Amém? Aqui ele fala, toma cuidado para não ser de tropeço para o judeu, a cultura judaica, a cultura grega, ou para os irmãos em Cristo Jesus. Mas procure fazer o bem a todos, a agir com comodidade a todos. Mas, primeiramente, faça para o Senhor. Faça para Deus.
Em tudo o que você fizer, faça para o Senhor. Tem um texto aqui, depois eu vou falar aqui, assim seja, versículo 31, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Versículo 31. Então, tudo que nós fizermos, amados, não ficamos procurando picuinhas, coisinhas. Nós somos livres em Cristo Jesus. Tudo que vier à mesa, coma. Coma. Não fique procurando coisinhas. Porque tudo que você faz é para a glória do Senhor. Agora, se você ficar sabendo, aí o texto fala, não coma. A consciência, não coma. Tem consciência, agora não coma. Porque agora você sabe. Por isso que muitas vezes nós temos alguns eventos, né, que tem no Brasil, culturais, nós temos que tomar muito cuidado. Tem uns eventos que não tem nada a ver, mas tem outros que já tem. Então nós temos que tomar muito cuidado para não cair nesse engano e às vezes escandalizar não só aos nossos irmãos, mas a nossa consciência também ficar perturbada, fazendo uma coisa que não agrada ao Senhor. Mas o nosso texto aqui é o versículo 1 do capítulo 11, que fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falando, ó irmãos, olhem para mim e me imitem como eu tenho imitado ao Senhor Jesus. Os irmãos entenderem, discípulo naquela época, uma pessoa que era discípula, nós vemos muito isso, por exemplo, quando Elias chama Eliseu, Eliseu começa a acompanhar Elias e seguir todos os passos de Elias. O discípulo é assim. O discípulo, ele acompanha o seu mestre e tudo aquilo que o seu mestre, as atitudes do seu mestre, a maneira dele agir, a maneira dele se comportar, a maneira dele buscar a Deus, orar, tudo, o seu discípulo começa a olhar e começa também a imitar. Ele segue os passos do seu mestre. Aí Paulo fala, ó, do mesmo jeito que vocês me imitem, eu estou imitando a Cristo. Quer dizer, me imitem, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque vocês estão me imitando, mas eu estou imitando a Cristo Jesus. Paulo fala sobre isso. E nós temos que entender muito bem que é discípulo e que é seguir. É algo bem profundo, que aqui no Brasil não tem essa cultura, mas lá fora tem muito essa cultura. Somente nos países da Ásia, tem essa cultura de quê? De discípulo. De realmente seguir todos os passos do seu mestre e ser semelhante ao seu mestre. Semelhante ao seu Senhor. E Paulo fala isso aqui. Paulo dá essa orientação e essa instrução aqui. E o que é ser seguidor de Cristo? O que é ser imitador de Cristo? E agora eu queria fazer uma reflexão com os irmãos nessa manhã. Nós somos imitadores de Cristo? Nós temos imitado a Cristo? Se as pessoas nos verem, elas vão ver, essa pessoa tem algo diferente. Ela segue aquele homem que tem naquele livro preto, né? Que o povo fala que é Bíblia. Ele tem a atitude daquele homem, Jesus. Será que nós temos essa atitude? Se as pessoas nos olharem, verão em nós Cristo. Verdadeiramente nós somos discípulos e imitamos a Cristo. É interessante nós vermos isso, amados irmãos, que os discípulos, a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, porque eles imitavam a Cristo. Eles imitavam ao Senhor. E nessa de seguir a Cristo, de ser igual a Cristo, eles falaram, aquele povo lá aquele povo é diferente? Aquele povo lá é cristão, ele segue a Cristo. São discípulos de Cristo. E assim também temos que ser nós, amados, aonde estivermos, em qualquer lugar, em qualquer momento, nós temos que resplandecer a presença de Cristo, temos que ter as mesmas atitudes de Cristo. Nós vamos ver alguns pontos aqui de como é Cristo e como devemos também ser como Cristo. O que é que tem nas atitudes de Cristo que eu não estou fazendo ou eu preciso fazer? Preciso mudar algumas atitudes, algumas maneiras de pensar, algumas maneiras de caminhar, de andar, de falar. Nós vamos meditar nesse texto aqui. Primeiro ponto,
Olha o que diz, de Cristo. Como eu sou de Cristo. Não agradou a si mesmo. Cristo ele não agradou a si mesmo. Cristo ele não se agradou. Primeira coisa que ele fez é não se agradar. Mas ele agradou o Senhor. Vamos ver ali em Romanos capítulo 15, versículo 3. Romanos 15, 3. Romanos 15, 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Amados, Paulo falando aqui que não agradou a todo mundo, aqui ele fala, Cristo também não agradou a todo mundo. Cristo não agradou a si próprio, perdão. Cristo não agradou a si próprio. Hoje nós vivemos num mundo, amados irmãos, que é muito eu. É muito eu. Não importa, o outro importa, eu. O eu. Pensar em mim, em mim. Tanto é que hoje os relacionamentos, casamentos, muitos casamentos estão tendo problema, por quê? Porque a pessoa não casa pensando em fazer o outro feliz, pensando em ajudar, em servir ao seu cônjuge, não. Isso não é só a mulher, o homem e a mulher, não, os dois. A atitude dos dois, um ajudar o outro, um servir o outro, um querer não se agradar, mas agradar o outro, ficar feliz quando o outro está bem. Hoje não é assim. Hoje muitos casais, não estou feliz, não estou bem, e já separam. Porque ela pensa não na pessoa, não no seu cônjuge, ela pensa só nela mesma. E isso, amado, não é só no relacionamento conjugal, mas isso é em várias áreas. Uma área que é muito difícil, a nossa amada Roberta trabalha, tudo, é comércio. A pessoa pensa muito em si mesma. Tem vendedores que, vou dar um exemplo, que eu trabalhei em vendas a minha vida toda. Tem vendedores que se for para ajudar o outro a terminar uma venda, ele não ajuda, porque não vai ganhar comissão. E, o que eu vou ajudar? Que ela quer agradar a si própria. Ela só faz se ela tiver lucro, tiver vantagem, se ela estiver bem. E muitos são assim, amados irmãos, em todos os sentidos. Só fazem quando tem vantagem, tem lucro. Porque ela não pensa no outro, não pensa nas pessoas, só pensa nela. Ela é egoísta. Eu não vou ganhar nada com isso. Quem já ouviu falar isso já? A pessoa chegar e dizer, não vou ganhar nada com isso. E muitas vezes nós esquecemos. E Cristo teve essa atitude. E eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo, estou falando de pessoas que conhecem a Cristo. Nós vemos isso não só aqui, amados irmãos, no mundo, mas vemos na igreja, muitas igrejas que apoiam fulano. Não é porque acreditam naquilo que ele está fazendo, não. Pensa em vantagens para ela. Eu vou ajudar a pessoa, por que você está ajudando a pessoa? Não, porque lá eu vou ganhar um emprego. Ela não está pensando no que a pessoa pode fazer para o bem de todos, ela está pensando no bem dela. Se todos não ganharem nada, não tem problema, ela ganhou. E não é assim. E Cristo não é assim, e nós também não devemos ser assim. Nós somos discípulos de Cristo. Discípulos do Senhor. Eu sei que hoje tem uma teologia aí que sai um pouco da Bíblia, que começa a pensar, a pessoa só pensa nela, as músicas só levam para ela, e ela tem que ser exaltada, e ela tem que ser... Não, meu amado. Nós temos que tomar cuidado com isso, para não começar a orar e pensar só em você, em você, em você, em você. É eu. Meu eu. Entenda bem, meu amado. Tudo que nós fazemos, por isso que eu falei desse versículo, façamos para o Senhor. Ah, mas a pessoa não falou obrigado, não tem problema. Quem está vendo é Deus.
Quem está vendo é o Senhor, então faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Ah, eu ajudo, mas a pessoa não me ajuda. Meu amado, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Então, quando nós vemos aqui esse texto, não agradou a si mesmo. Cristo não veio para agradar a si mesmo, veio para agradar a Deus e fazer o melhor para o seu próximo. E assim somos nós também, amados irmãos. Outro ponto importante, ele se entregou. Efésios 5:2. E andei em amor com Cristo, que também nos amou. E andai em amor com Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício, como aroma suave. Aí você fala assim, né? Muitas pessoas, você fala assim, pastor, mas isso foi Cristo, nós não somos assim igual a Cristo, nós somos discípulos de Cristo, meu amado, minha amada irmã. Aí você fala assim, pastor, mas hoje não existe isso. Meu amado, John Hus, ele viu que não precisava de indulgência para receber o perdão de Deus. Os irmãos sabem que antigamente ele era um padre e ele viu que não precisava pagar para receber o perdão de Deus. A indulgência, que alguns aqui sabem. E ele começou a falar de Jesus, não precisa, Jesus, já estamos perdoados. E a igreja, até a igreja dele aconteceu de ser fechada. E os pobres querendo ir à igreja não podia, porque... E a situação tudo mais... E ele morreu queimado na fogueira, porque ele pregava a verdade. Mas ele se esvaziou de si. Ele poderia muito bem, não, eu vou me salvar, né? Não, mas ele pregava a verdade, mesmo se sacrificando à morte. Ele não deixou de pregar a verdade. Pastor, mas isso foi foi em 1400? Foi, meu irmão, mas quantas pessoas até hoje se sacrificam por amor a Cristo? Aqui no Brasil, às vezes nós estamos muito despercebidos, mas tem países aí, amado, tem irmãos cristãos que estão correndo risco de morte, missionários que estão correndo risco de morte, homens de Deus que morreram, porque falam do Evangelho, mas se doam, se esvaziam. Ele se entregou a Cristo por amor ao Senhor, por amor às vidas. Não pensou em si próprio, mas ele se entregou. Assim é o discípulo de Cristo. É interessante quando nós apresentamos nossos filhos, né? Eu não sei se você apresentou o seu filho e o pastor falou assim, mas eu, quando apresento a criança e quando apresentei meus filhos, eu apresentei e pergunto, né? Meu amado irmão, você está apresentando o seu filho hoje, mas se o Senhor requerer ele para missões, para ir para um campo missionário, um lugar que até seja perseguido cristão, pode morrer lá no campo, você entrega verdadeiramente o Senhor? Sim, eu entrego. Eu entrego. Quando você fala isso, meu amado, às vezes você não percebe a seriedade disso. Mas o Senhor pode chamar o seu filho para um campo missionário, um lugar de perseguição, uma Líbia, uma Síria. Imagina só, Afeganistão. Imagina só, meus amados irmãos. Isso é entrega. É não pensar em si, mas se entregar por amor à obra de Deus. Como Cristo se entregou. Aí você fala, pastor, mas só é obra missionária? Não. Na nossa família, no nosso trabalho, no nosso meio, aonde nós vivemos, nós podemos nos entregar. Quantas vezes, amado, acontece, nós temos até razão, né? Mas para não ter um conflito, nós deixamos, não estou dizendo palavra, mas para que não crie algo pior, nós
deixamos e deixa quieto. Senhor, toma conta. Senhor, tu sabes. Que vai ter situação que não adianta você questionar, que a pessoa não vai ouvir. Tem um texto interessante. A pessoa pode rejeitar a sua visita, a pessoa pode rejeitar você conversar com ela. Não aceito você conversar comigo, não aceito sua visita. Mas ela não tem como rejeitar a sua oração. Não tem. Então, amado, tem essa atitude. Mas isso é difícil, meu amado. Quem diz que ser cristão é fácil, mentiu para você. Mentiu. Ser cristão não é fácil. A diferença é que nós temos Deus em nossas vidas. E Ele nos consola, e Ele nos conforta, e Ele nos fortalece. Sabemos que não estamos sozinhos. Amém? Então, amado, nós vemos aí, Ele se entregou por nós. O discípulo, ele se entrega totalmente ao seu Senhor e à vontade do seu Senhor. Outro ponto importante, deixando de lado sua glória. Vamos lá em Filipenses, é um texto que eu gosto muito. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Eu vou lê-lo, depois nós vamos meditar nos versículos. E o tempo ruge, corre, não para, né, amados? Mas nós vamos estar meditando, depois vamos celebrar a ceia do Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Estão entendendo, amados? Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 4 ao 8. Eu vou fazer leitura, os irmãos acompanhem. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Amém? Nós vemos aqui, se nós meditarmos aqui como Jesus veio, né? Ele sendo Deus, ele se esvaziou, ele se entregou por completo. A primeira coisa que nós vemos no versículo 4, o que diz o versículo 4? Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, ele se humilhou. Ele se igualou ao homem. Nasceu, padeceu todas as dificuldades de um homem. Nascimento, cresceu, tudo. Nós vemos lá em Isaías, fala que é homem de dores, experimentado nos trabalhos. Então a vida dele não foi fácil. A vida de Jesus não foi fácil. E ele sendo Deus. Ele sendo Deus. Ele não pensou em si mesmo. Mas ele pensou naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Nos interesses dos outros. Naquilo que era importante que ele tinha que fazer. E assim é nós também. Eu sei que é difícil. Pensar no bem maior do outro e deixar você de lado. O seu eu, né? Nossa, mas você precisa tanto e às vezes não é fácil. Não é fácil. Às vezes você olha assim, nossa, mas a ingratidão, né? Mas é pessoa ingrata. Lembre-se que Jesus também, que você segue, que é o seu mestre, que é o seu Senhor, aconteceu a mesma coisa. Ele se entregou pensando em todos, mas nem todos voltaram para o Senhor. Se nós vemos os 10 leprosos, todos os 10 saíram correndo, mas só um voltou para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. 10% que voltou para agradar ao Senhor.
E assim somos nós também, amados. Se aconteceu isso com Cristo, com nós também não vai acontecer, meu amado? Não vai acontecer conosco? Lógico que vai. Talvez nós vamos ajudar 100 pessoas. E dessas 100, só 10 vão voltar para agradecer. Talvez nem 10. Talvez uma te manda um zap. Obrigado. Valeu. Né? Aquele joinha, né? Joinha, valeu. Talvez um vai te mandar só um zap. Mas é assim, meu amado, minha amada irmã. Nós somos discípulos de Cristo. E temos que aprender com Cristo. Saber quem vai fazer a diferença em nossas vidas não é o homem, mas é Deus que já fez em nossas vidas. Amém? Versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus. Soberba. Amados irmãos, quantas pessoas são soberbas, não têm humildade. Não tem humildade. Quando nós vemos aqui Cristo, ele, sendo Deus, ele não reivindicou ser igual a Deus. E se nós olharmos alguns personagens bíblicos, quantas pessoas foram soberbas? Nabucodonosor se achou, né? Olha o que eu fiz, né? Olha o que eu fiz, olha o que eu construí. Ficou 7 anos como bicho. Por quê, amados? Porque se ensoberbeceu, se achou que era o tal e não era nada. Não era nada. E muitos são assim, amados. O imperador foi comido de bicho, porque se achava. Meu amado, não é assim. Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Sendo Deus. E quando de nós, às vezes, não somos nada e acontece uma coisinha, achamos que somos muita coisa. Não é verdade? Achamos que somos muita coisa. Não somos, amados irmãos. Se nós estamos aqui hoje respirando por causa da misericórdia do Senhor, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. Nós estamos aqui hoje, amado, por causa do Senhor. Não é porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, porque você é isso. Não, é pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. Porque Ele nos ama. E Jesus, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Lúcifer queria ser igual a Deus. Agora, o Filho de Deus, Ele não quis. Ele quis ser servo. É interessante isso, amados. Que nós temos essa mentalidade, né? Teve uma época, você é filho do rei. Aí a pessoa não queria fazer mais nada, porque ele é filho do rei. Eu sou filho do rei, e filho de rei é príncipe, e príncipe não faz nada. É interessante, né, amado? Que o rei dos reis, ele foi servo. E assim somos nós, servos do Senhor. Então nós temos que aprender isso. Nós não somos melhor que ninguém, nós somos servos. Nós estamos aqui nessa terra para servir ao Senhor, ser mordomo do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Mesmo que seja para aquele que você tem que engolir um gato de ré. Tem coisa que tem que engolir um gato de ré. Tem que ali, engolir um gato de ré. Tem vezes que você vai ter que fechar os olhos e contar e ler o Salmo 199 todinho, 119 todinho, e ainda falar assim: me dê sua graça, Senhor. Aí tem momentos assim, amados. Mas você lembra, Jesus sofreu mais por mim. E eu sou servo. Se Jesus, sendo Deus, não se exaltou, eu, sendo só um bichinho de Jacó, um servo do Senhor, aí começa. E assim é nós, amados irmãos, em toda situação, em todo momento. Ser discípulo de Cristo, amado, é seguir Cristo. Os mesmos passos de Cristo, as mesmas atitudes de Cristo. Versículo 7.
Mas, pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Nós vemos que ele não se achou igual a Deus, mas ele se esvaziou de tudo para se tornar homem, passar pelos mesmos sofrimentos que nós passamos, as mesmas dores que nós passamos. Quando ele foi tentado ali no deserto, você pensa, mas ele era Deus. Não, mas ele estava ali como homem. Ele sentia fome, calor, sede. Ele sentia tudo, meus irmãos. Mas ele se esvaziou de si mesmo. E quantos de nós, amados irmãos, nos enchemos do nosso eu? Eu não posso fazer nada, amado, se não for o Senhor. E às vezes não entendemos isso. Achamos que somos alguma coisa. A humildade procede à honra. A soberba ruína. E é assim, amados. E é assim. E nós temos que entender isso. O nosso eu, tem que ser, lançado fora. Esvaziado de todo aquilo que você acha que você é o máximo. Saber que você precisa do Senhor. Esvaziar para ajudar ao próximo. Por isso que Paulo fala, eu fiz de grego para com grego, fiz de fraco para com fraco. Não quer dizer que ele enfraqueceu. Não, ele se chegou na mesma posição daquele para compreender aquele e ajudar aquele que precisava. Do grego, ele chegou ali no ponto ali do grego para compreender aquele amado e orientá-lo na palavra de Deus. Assim foi Jesus Cristo. Ele se fez homem para passar por tudo aquilo que um homem passa, para mostrar, eu passei e venci. Eu sei o que é. Quer dizer, aquilo que eu posso estar sofrendo, Jesus fala assim, eu sei que você está passando. Decepções, eu sei que você está passando, porque eu passei. Eu fui traído. Eu fui negado. Eu fui humilhado. Tripudiado. Zombado. Jesus passou por tudo. Torturado. Jesus passou por tudo, amado. Mas as pessoas... Jesus passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Não, eu trabalho demais. Jesus trabalhava demais. A palavra fala. Depois você lê lá Isaías 53. Então, meu amado, Jesus passou por tudo aquilo que eu e você passamos. Ele te conhece, Ele sabe. Então aquela história de falar, mas Jesus, ele era homem. Ele era homem. E ele tinha que cumprir a palavra. Ele passou por tudo aquilo que a palavra disse sobre ele. Então quando ele se esvaziou de si mesmo ali, se tornou homem, nós também temos que entender isso, nos esvaziar do nosso eu, de tudo aquilo, e se encher de Cristo, encher da presença dele, e deixar ele agir em nossas vidas, e servirmos. Servirmos. Ele se esvaziou de si mesmo e se entregou por amor. Não é isso que diz o versículo 8? Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, amados. Quando ele está ali orando no Getsemane, momentos antes de ele ser preso, aquilo ele sabia o que ia passar, o sofrimento que ia passar. E a carne dele não queria passar por aquilo. Porque ele era homem ali naquele momento. Tanto é que ele transpira sangue. Chegou um momento de tal estresse, de tal pressão ali, que ele, sabendo que ia passar, mas ele fala, seja feita a sua vontade, Pai. Seja feita a sua vontade, Senhor. Eu estou aqui para servir.
Não estou aqui para me agradar, mas é para fazer a vontade do Pai. Muitas vezes, amados irmãos, queremos nos agradar. Esquecemos que estamos aqui para agradar a Deus. Agradar o Senhor. Imagina se todos nós tivéssemos a atitude de Cristo. Dentro de um ônibus, todos tivessem a atitude de Cristo. Pensar no seu próximo. Em servir. Entra um idoso, a pessoa levanta sorrindo, dá o lugar para o idoso. Entra um cadeirante, a pessoa ajuda, servindo ao cadeirante e vice-versa. Vê uma pessoa precisando de algo, vai lá e ajuda. Servindo e vice-versa. Como seria melhor, não é verdade? Mas essa é a atitude de um cristão. Essa é a atitude de um que segue a Cristo. Vendo a necessidade, ajudar. Ajudar. Amém? Quando Paulo fala, sejam meus imitadores como de Cristo, eu queria que você pensasse nisso. Cuidado. Paulo dá o exemplo dele. Quem você tem seguido? Quem você tem imitado? Nós temos uma tendência tão fácil de criar ídolos, né? Criamos ídolos tão facilmente. O ser humano, ele cria ídolos facilmente. É no futebol, em todas as áreas. É no futebol, é em todos os esportes, é na televisão, é na política, é na igreja. Criamos ídolos. E nós temos que tomar cuidado com isso. O nosso exemplo é Cristo, a quem devemos imitar. Seguir os mesmos passos e obedecer. Não é fácil, é difícil, mas o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo está em nós. Ele que nos orienta, Ele que nos conduz. Peça ao Espírito Santo para te encher da graça do Senhor. Encher do Senhor. Em nome de Jesus. A caminhada pode ser difícil. Dificuldades virão, mas em todas elas o Senhor vai te ajudar. Vai fazer você passar. E você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Não desista, não desanime. Não fique pensando, mas as pessoas estão bem porque são egoístas, são... Mas, e eu? Lembre-se de Asaf, Salmo 73. Que ele começou a olhar para o homem e ele quase desviou. Até que Deus falou com ele. Cuidado. Jó, homem íntegro, temente a Deus, e ele olha e vê a grandeza do Senhor. A grandeza de Deus fala, nada pode ser frustrado, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Isaías entra no templo e vê a glória do Senhor, e ele vê que não é nada, e vê que Deus é tudo. E ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz em mim a tua vontade. Eu não sou nada, o Senhor quer na minha vida. E assim somos nós, amados. Não olhe para aquilo que os outros
está fazendo, mas ele faz e está prosperando. Não, você tem Deus na sua vida. E Asaf fala, a quem tenho eu além de ti? A quem tenho eu além de ti? Asaf entende que não adianta ter todas as riquezas do mundo, viver em uma mansão, mas não ter Deus na sua vida. Amém? Nós possamos entender isso, dar valor a isso. Não há dinheiro nessa terra que possa comprar a vida eterna. Nós temos ela de graça em Cristo Jesus. E Ele habita em nós. Viveremos a eternidade com Ele. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Eu quero te louvar pela vida dos meus amados irmãos. Pai, que verdadeiramente sejamos imitadores de Cristo. Que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Que não pensava em si próprio. Que não andava conforme a vontade dele, mas a vontade do Senhor. Pai amado, Pai santo, seja conosco. Em nossos lares, em nosso trabalho, na igreja, aonde estivermos, sejamos imitadores de Cristo. Derrame a tua graça, nos dê sabedoria, nos dê, ó Pai amado, Pai querido, orientação, nos leve pelo caminho, que tudo que nós possamos fazer, façamos para a honra e glória do Senhor, seguindo a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados irmãos? Vamos passar para a ceia do Senhor. 1 Coríntios, está aí no capítulo 11, logo à frente, versículo 23. Celebrar a ceia do Senhor, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Paulo recebeu do Senhor essa direção. A ceia é uma das ordenanças do Senhor. Para lembrarmos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. A ceia é o momento que toda a congregação deveria estar junta para participar. É algo muito importante. É um momento que toda a congregação deveria estar junta para participar como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Eu sei, por causa da pandemia, todos nós tivemos que fazer ceia em 2 cultos, mas na verdade, o bom seria que todos nós estivéssemos aqui, no partir do pão. Era muito importante ter esse momento. Para quê? Para nós lembrarmos de Cristo. Fazemos o memorial e saber que Ele vai voltar. Se temos alguma coisa contra o nosso irmão, pedir perdão. Restaurar a nossa aliança. Se eu estou afastado do corpo de Cristo, é hora de eu me reconciliar. Fazer um conserto. Pedir perdão, restaurar essa aliança e fazer parte novamente do corpo. Olhar o que precisa ser mudado em minha vida. As minhas atitudes até agora. Se verdadeiramente eu tenho seguido a Cristo, eu tenho caminhado com Cristo. E se
se afastado ou falhei em algum momento, é hora de fazer o conserto e começar a caminhar de novo, no mesmo caminho, seguindo os passos do Mestre, seguindo os passos do Senhor. É o momento de nós fazermos uma reflexão em nome de Jesus. Amém? Nesse momento vamos estar orando. Coloque a sua vida diante do Senhor. A ceia é um momento importante, amados irmãos, porque se você participa da ceia de qualquer maneira, você está pecando contra o corpo. Contra o corpo. Por isso que a Bíblia fala no versículo 27, há muitos que dormem. Olha o que fala a palavra do Senhor. Vamos ler aqui. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 30. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Quando nós participamos da ceia de qualquer maneira, participamos da ceia sem fazer o conserto, participamos da ceia, participo hoje, amanhã eu vou pecar, né? Participo da ceia hoje e amanhã eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo no sábado, eu vou fazer na segunda e continuar fazendo. Você toma a ceia para a sua própria condenação. Por isso que aqui fala, há muitos que dormem. Esse dormir aqui, há muitos que estão doentes e há muitos que dormem. Morreram. Morreram. E há muitos que estão mortos espiritualmente. Porque comem de qualquer maneira e de qualquer jeito. Vamos consagrar os alimentos agora. Vamos ficar de pé, amados, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento eu quero apresentar esses elementos diante de Ti. Eu quero consagrar esses elementos a Ti, ó Pai. Pai amado, consagramos agora, não é mais um simples pão, mas agora representa o corpo de Cristo, que foi moído ali na cruz. Que sofreu. Pai amado, agora apresentamos suco de uva, que representa o sangue de Cristo, que foi derramado ali na cruz. Até a última gota, e que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Consagramos esses elementos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, o corpo, o pão e o suco de uva, o sangue de Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados, glória a Deus. Vamos participar. Eu vou ir nos irmãos, em nome do Senhor. Hoje eu vou servir, amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante do Senhor. Pai, queremos pedir perdão por nossas falhas, nossas transgressões, aquilo que nós cometemos contra o Senhor ou contra o Teu corpo, contra a igreja. Pai amado, aquilo que nós cometemos contra nós mesmos. Pai amado, nos perdoe em nome do Senhor Jesus. Nos purifica. A Tua palavra diz ali em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de
toda injustiça. Pai, perdoa por nossas falhas, nossas transgressões. Perdoe pelas minhas falhas. Que nesta manhã, ó Pai, o sangue de Cristo nos lave, nos purifique, nos deixe mais alvo do que a neve, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Participemos do pão. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que beberdes, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Participemos. Fique à vontade, meu amado irmão, quiser orar, quiser ficar, fique à vontade, ajoelhar, sem problema. Querido Deus, querido Pai, estamos aqui nessa manhã. Queremos te agradecer por essa manhã, papai. Queremos te louvar pelo sangue que foi preço, foi pago ali na cruz por nós. Pai amado, Pai querido, queremos te exaltar pelo sacrifício do teu Filho amado, que se entregou por nós, pecadores, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Que nos fez filhos, co-herdeiros com Ele. Pai, eu quero te louvar, quero te exaltar, quero te agradecer. Santo Espírito de Deus. Deus amado, Deus querido, grande Senhor, maravilhoso Deus, poderoso Senhor, digno de honra, digno de glória. Meu Deus e meu Pai, seja engrandecido. E cada dia mais e mais o Senhor cresça. Cada dia mais e mais tenhamos um coração de servo, agradecidos pelo sacrifício. Que cada dia nós possamos, ó Pai, aprender mais e mais o Senhor, nos santificando, buscando a Tua face, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Oh, Pai, te louvamos, oh Deus, te agradecemos. Pai, quero te louvar por essa manhã. Eu quero te agradecer por essa manhã, por esse dia, pelos meus amados irmãos que veio nas primeiras horas do dia, ó Pai, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, entregando as primícias da oração ao Senhor. As primícias dessa semana, Pai. Pai, eu quero te agradecer. Abençoe meus amados irmãos, seus lares, suas famílias. Restaura, renova, fortalece a cada coração, em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão passando por lutas. Pai, é o que eu peço e clamo, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Hoje à noite, às 18 horas,
culto de louvor e adoração ao Senhor. Estaremos também celebrando a ceia. Venha participar, venha estar conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o seu domingo, um domingo abençoado na presença de Deus e uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Graças e paz, Deus abençoe, amados.